sei lá, eu acho que é isso. Cara, antes de você sair do Brasil, quando você ainda estava trabalhando no YouTube ativamente e tal, você tava um pouco de saco cheio já do que estava acontecendo? Minha pergunta 1. E a segunda, que já emenda nessa, você tem acompanhado o YouTube brasileiro atualmente? Cara, eu tô de saco cheio do YouTube desde a época do Minecraft, cara. Pra ser bem sincero. Agora, eu não acompanho muito não do cenário, tá ligado? Às Saudades vezes disso, inclusive, vejo... viu, cara? Eu tava falando com um amigo outro dia, assim, cara, como era boa a época que ninguém ficava falando dessas merdas, você ligava no YouTube e tava só o Monark jogando de boa um Minecraft. Cara, como a vida era muito boa nessa época, bicho. Era uma vida simples, né? Eu gostava também. Mas enfim, desde essa época você já tá de saco cheio. Acho sim, porque eu vi, tipo, cara, eu consigo observar tendências, né? E eu vi o que o YouTube foi se tornando e como eles foram controlando e centralizando cada vez mais o algoritmo. Então eu percebi que o caminho era um caminho totalitário, dentro da própria dinâmica corporativa do YouTube, sabe? E aquilo me deixou sempre bastante irritado, né? Eu acho que, inclusive, a criação do Flow foi uma tentativa minha de combater, sabe isso? Combater essa tendência, tá ligado? Ir pro outro lado. Mas, no fim das contas, a máquina foi mais forte do que eu, tá ligado? E eu acho que também eu não tive o apoio necessário de quem tava junto comigo, sabe? Então, quando isso acontece, fica difícil a gente ganhar uma guerra contra as máquinas, né? As máquinas querem nos subjugar, né? E se as pessoas que estão em sua volta querem se aliar às máquinas e não se importam em serem subjugados, fica difícil combater, sabe? E hoje em dia você tem acompanhado o YouTube brasileiro? Não, cara, eu só acompanho quando tem o meu nome. Às vezes eu vou lá, pesquiso se alguém falou sobre mim, se tiver alguma coisa eu dou uma assistida, se não tiver nada eu vou fazer outra coisa da vida. Cara, então você é o mensageiro das trevas, do caos aqui, tá de mal a pior. Geralmente aparece um cara do momento que sempre aconteceu, né? Só que agora esse um cara do momento, ele é visto como uma espécie de avatar do bom senso e da lucidez por alguns 2 meses. Então ele meio que... Qualquer acontecimento, tem uma live desse cara, e aí esse cara vai lá e fala qual é a opinião dele, e aí vira meio que a opinião padrão de todo mundo da internet. Aí ele faz o ciclo completo da internet. Daí ele faz um projeto no Cariani. E daí ele faz... Aí, enfim. E depois ele some. Aí vem o próximo cara. Você acha que o surgimento desses caras é meramente uma coincidência? É uma criação do sistema? Ou uma terceira opção que é uma criação do sistema, porém não intencional? O jeito que o sistema foi criado, ele já precisa dessas figuras. É uma criação do sistema intencional, cara. Você acha? Essas Os figuras caras assim? apertam o botão e decidem quem bomba e quem não bomba, cara. Essa é a realidade do mundo, entendeu? Então é isso, cara. Tem o sistema, eles coordenam a internet, eles controlam o discurso público, porque tem poder político nisso, entendeu? É assim que eles controlam o mundo, de certa forma. Isso e outras milhares de maneiras, né? Mas é isso, cara. Essa é a realidade. A gente vive nesse mundo distópico, entendeu? E qualquer pessoa que queira tentar quebrar a dinâmica do sistema e trazer, sei lá, alguma coisa fora do roteiro, ele vai acontecer o que aconteceu comigo, de certa forma, entendeu? E aí você briga até você cansar, entendeu? Eu cansei já de brigar. Cansei. A minha raiva passou, entendeu? Eu percebi que eu tava... O que me frustra de verdade é olhar pro lado e ver que tá ninguém nem aí. Eles olham pra minha luta como se fosse um entretenimento, entendeu? Tipo, vai lá, trouxa, briga, entendeu? Uhum. Então... cara, eu cansei, eu vou só cuidar da minha vida, sabe? Tipo, eu tava querendo ajudar a galera, e se a atitude vai lá, trouxa, briga, então, porra, vai se fuder, entendeu? Então, e mesmo assim, até hoje tem uma narrativa que ainda é sustentada, que é meio que a opinião média das pessoas que estão meio que nessa bolha do Monark, do Flow e etc., que é a opinião, né, meio padrão, que é o Monark enlouqueceu. A gente vê isso com várias pessoas em vários momentos da história humana. O fulano de tal enlouqueceu. É um jeito de excluir, né, a pessoa. Porque a partir do momento que você é maluco, você não participa mais desse consenso aqui psíquico, digamos assim, da realidade.
a sua opinião pode ser descartada. Então é muito mais fácil falar, ih, ele enlouqueceu, deixa ele de lado, do que debater com o cara. É mais fácil que todo mundo, como consenso, classifique o cara de maluco, né? Bom, pelo menos foi de maluco dessa vez, não foi de nazista, né? De terrorista. Muito melhor do que nazista, o maluco, cara. Pois é. Por que você acha que o brasileiro precisa dessas narrativas? Se achar que eu sou maluco, beleza. Eu não sou também. Eu não penso igual a todo mundo também, entendeu? Então, tipo, para uma pessoa que tem uma matrix de pensamento rasa, qualquer pessoa que tenha ideias fora dela vai parecer meio maluco, entendeu? Pode crer. Eu acho que é natural. Eu também não quero ficar convencendo ninguém. Eu quero só falar o que eu penso, entendeu? E aí, se tiverem outros malucos ouvindo, maravilha. Por que você acha que sobretudo o brasileiro precisa dessas narrativas assim de fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo? É sei lá, uma simplificação, um jeito mais simples de ver a realidade? É um jogo de poder da sociedade, né? Hoje em dia as pessoas usam essas caracterizações, né? Esses espantalhos para destruir a reputação das pessoas, que elas tenham alguma desavença, digamos assim, né? É a briga política moderna, né? As pessoas não saem mais na porrada, mas elas ficam trocando farpas. É o mundo meio feminino, né? Não existe mais atitudes masculinas, né? Tá proibido, né? Tipo, proibido ser homem. Tá um pouco proibido ser homem. Não que esteja proibido, mas existe, tipo... parece que a Matrix olha pro homem como se ele fosse o culpado de tudo, entendeu? Certo. Então, tá difícil pro homem. O homem é, tipo, culpado, tipo, não tem aquele negócio de, tipo, inocente antes de provado culpado? Pro homem é o contrário. Culpado antes de provado inocente, exato. Certo. Então, não tá fácil pro homem, não. Mas também não tá fácil para as mulheres, elas estão sendo substituídas por homens que se vestem de mulheres, entendeu? Então não tá fácil para o ser humano o bagulho, sabe? Nem para o homem, nem para a mulher. Talvez seja essa dinâmica que a Matrix queria de dominação da essência humana, né?